Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa tarde. O primeiro plano começa agora com o seu cardápio político de todas as tardes. Confira agora os destaques de hoje. A origem: GAECO cumpre 2 etapas da Operação Calvário e cumpre 3 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão. União: prefeitos da região metropolitana de João Pessoa se encontram para definir a criação do consórcio de municípios Metro Mais. Saúde: 14 pacientes do Amazonas já estão em Campina Grande para tratamento da Covid-19. Política: em Brasília, paraibano, vice-presidente do Senado, diz que a volta do auxílio emergencial é necessária para ajudar famílias em dificuldade durante a pandemia. Economia: pesquisa do Procon aponta grande variação no preço da cesta básica em João Pessoa e a banana é a vilã da vez. Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, primeiro plano no ar. Para você, mais uma vez, uma excelente tarde de quinta-feira. Obrigado a você pela companhia de todos os dias. Aqui na tela da Band TV Manaíra, o nosso primeiro plano falando de política, de economia e também começa falando hoje da Operação Calvário. 2 novas fases, a 11ª e a 12ª, ambas intituladas de A Origem, foram deflagradas no início da manhã de hoje, aqui na Paraíba. Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva contra o irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, que já estava detido desde o ano passado, contra o ex-presidente estadual do PSB e ex-secretário de Estado Edivaldo Rosas e contra o empresário campinense Pietro Arley. Também foram cumpridos hoje de manhã 28 mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Taperoá, Brasília, Florianópolis e São Paulo. Nessas 2 fases, são investigados contratos no valor de R$6 milhões para a compra de livros pela Prefeitura de João Pessoa e pelo governo do estado. Veja na reportagem de Poliana Sorrentino. Acompanhamos de perto o material apreendido pelo GAECO, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba, além das polícias civil e militar. As fases 11ª e 12ª da Operação Calvário foram deflagradas na manhã de hoje e policiais cumpriram mandados em João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Taperoá, Brasília, Florianópolis e São Paulo. Estão sendo investigados 2 contratos, um da Prefeitura de João Pessoa e outro do Governo do Estado. O do Governo do Estado, um contrato de R$4,5 milhões, e em que os colaboradores, que também são investigados na operação, eles, em seus depoimentos, informaram que apenas desse contrato foi pago 45% do valor em propina. Então, imagine mais de R$2 milhões pagos em propina em relação a um contrato de R$4,5 milhões. Em relação ao contrato da Prefeitura, os pagamentos foram em torno de R$1,5 milhão e estima-se que 20% desse montante também teria sido pago como propina. Para a Central de Polícia, o BOPE encaminhou 2 armas, sendo um revólver calibre 38 e outro calibre 32. O proprietário reside em um apartamento no bairro do Cabo Branco, onde estava sendo cumprido um mandado de busca e apreensão. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que uma das armas foi herança e a outra estava com o registro de posse vencido. Já para o Centro de Ensino da Polícia Militar, foram levados 3 carros de luxo e até um jet ski. Os veículos foram apreendidos em cumprimento a outro mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro de Camboinha. O empresário Pietro Arley Dantas Félix também foi preso no local. Já havia um mandado de prisão preventiva expedido. Pietro foi um dos citados no depoimento de Valdisson de Souza. No processo, ele aparece como sócio de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho. Empresário envolvido no esquema fraudulento de venda de livros para órgãos públicos que já vem sendo investigado há algum tempo e foi necessário a gente retroagir para pegá-lo como sendo o pontapé inicial da entrada da Operação Calvário na área de educação. Então, muita coisa na área de educação ainda está por ser investigada, alguns outros municípios, enfim. A Calvário, como eu venho dizendo, ela é um mundo em investigação, tem muita coisa ainda por vir. É isso que a Operação Calvário se debruça, em obter
a certeza da obtenção, da aquisição desses bens por meio de contratações fraudulentas, por meio de pagamentos e recebimento de propinas, e fazer com que isso reverta aos cofres públicos. Então, esses bens apreendidos, dependendo do que a Justiça vier a decidir, eles podem ser leiloados e reverter aos cofres públicos os seus valores. Então, não dá para a gente dizer efetivamente que esses bens foram adquiridos com recursos públicos, mas a grande probabilidade disso ter acontecido, sim. Também foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra Coriolano e Edivaldo Rosas, ex-presidente do PSB na Paraíba. As fases 11ª e 12ª da Operação Calvário foram nomeadas como Origem e investiga onde foram feitas as contratações fraudulentas de empresas responsáveis pelo fornecimento de livros, cujos valores somados ultrapassam a casa de 6 milhões de reais. Origem, esse nome foi decorrente do retorno das investigações ao ponto crucial do surgimento das irregularidades na educação e que integram a Operação Calvário. Além dos 3 mandados de prisão, 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no total. Em 2018, a Operação Calvário foi deflagrada e vem investigando a atuação de uma organização criminosa instalada no governo do estado e em prefeituras da Paraíba. O ex-governador Ricardo Coutinho chegou a ser preso, mas atualmente responde ao processo em liberdade. Desses 3 alvos da prisão, desses 3 alvos dos mandados de prisão preventiva dentro dessas 2 fases da Operação Calvário deflagradas hoje, dos 3, Coriolano Coutinho já estava preso, né? Ele tinha sido preso na 7ª fase da Operação Calvário, aquela famosa fase juízo final, na qual também foi preso o ex-governador Ricardo Coutinho, e aí Coriolano tinha sido liberado, passou a responder o processo em liberdade, mas precisava cumprir algumas medidas cautelares. Acontece que a Justiça entendeu que ele acabou desrespeitando, desobedecendo essas medidas cautelares e teve que ser preso novamente, isso no final do ano passado. Os outros 2, o Edivaldo Rosas e o empresário Pietro Harley, esses foram presos, estavam na central de polícia e devem seguir aí para algum presídio aqui da capital. Em Campina Grande também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos pais do empresário Pietro Harley, que é outro que foi preso preventivamente junto com Edivaldo Rosas. De Campina Grande, a reportagem chega com Renato Diniz. Em Campina Grande, a Força-Tarefa do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, esteve nesta residência, localizada na rua Giovanni Gioia, no bairro Cruzeiro, para cumprir mais um mandado de busca e apreensão. O grupo chegou à residência por volta das 6 horas da manhã. Policiais do BOP ficaram de prontidão em frente à casa, enquanto fiscais do Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União e GAECO realizavam as buscas. A residência é dos pais do empresário Pietro Harley Dantas Félix. Esta caminhonete que estava na garagem da residência em Campina Grande foi apreendida. Conforme o promotor Leandro Xerez, além da residência no Cruzeiro, foram alvos de buscas residências nas Malvinas, Liberdade e Pedregal. As buscas no imóvel do Cruzeiro duraram exatamente 3 horas. Foi tranquilo aqui a residência do pai dele, onde a gente fez a busca, é a residência do pai. Eles cooperaram, foram solícitos, entregaram tudo que a gente pediu foi entregue. Nós encontramos os documentos que buscávamos e encerramos tranquilamente a busca realizada na residência. Na casa do Pedro, existe alguma arma, algum posse de arma, parteiro? Não, nada irregular, nada ilícito com relação a armas, nada disso. Com relação ao carro que estava aqui, também foi apreendido ou não? Ele vai ser apreendido para ser analisada a situação, na verdade, nada, é tudo para ver no decorrer do processo. Olha, lembrando o seguinte, hoje pela manhã eu conversava na Rádio Band News FM com o Severino Queiroz, ele que é superintendente da Controladoria Geral da União aqui na Paraíba, e uma coisa me chamou a atenção no que ele disse o seguinte, olha, essa Operação Calvário está longe de terminar, porque foram 134 milhões desviados
né, a suspeita desse grupo que seria supostamente liderado pelo ex-governador Ricardo Coutinho, de acordo com o GAECO, de acordo com o Ministério Público, foram 134 milhões de reais desviados de recursos da saúde e da educação. E a partir de agora, o foco, já que foi tudo investigado já, ou quase tudo investigado na área da saúde, agora o foco é exatamente na área da educação. É tanto que essas etapas que foram deflagradas hoje, que você viu na reportagem de Poliana Sorrentino, justamente tiveram como alvo a aquisição de livros pela Prefeitura de João Pessoa, no ano de 2013, e pelo governo do estado, no ano de 2014. Então, agora, o foco da Calvário devem ser deflagradas novas etapas dessa operação. Agora, a partir de agora, acredita-se que o foco seja na área da educação. É muito dinheiro. 134 milhões de reais. Avalie aí. Olha, prefeitos e representantes de municípios da região metropolitana de João Pessoa participaram ontem à tarde de uma reunião para definir a criação do consórcio MetroMais. É um consórcio de municípios da região metropolitana de João Pessoa. O repórter Matheus de Souza acompanhou. O encontro entre os prefeitos da região metropolitana de João Pessoa aconteceu no final da tarde da última quarta-feira no Paço Municipal da capital paraibana. Este foi o segundo encontro entre os gestores para a criação de um novo consórcio das cidades, chamado de MetroMais. Nós estamos avançando na discussão do modelo da pessoa jurídica desse consórcio. Foi devidamente definido e, a partir de agora, assinamos um protocolo onde cada prefeitura vai encaminhar à Câmara de Vereadores com o objetivo de sermos autorizados pela Câmara para a formação desse consórcio. Além do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, estiveram na reunião os prefeitos de Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Alhandra, Caaporã, Pitimbu e Pedras de Fogo. Os prefeitos das cidades de Santa Rita, Baiê e Rio Tinto mandaram representantes. Para a prefeita do Conde, Carla Pimentel, a união entre as cidades pode fazer a diferença na retomada da economia. Acreditamos muito no consórcio, acreditamos no levantar da economia e temos a certeza que todos os municípios envolvidos estão no mesmo direcionamento, que é uma gestão de qualidade voltada para o social e para o fortalecimento do município e da Paraíba. O retorno das aulas nas escolas públicas municipais também foi falado na reunião. O estado todo, agora no dia 1º de março, volta às aulas de uma maneira híbrida para quase todo o estado, para que a gente possa aí retomar e dar segurança, não só às crianças, mas também aos familiares. É o futuro da administração pública, né? É quando você pega municípios próximos entre si, junta, une as forças, como mais ou menos o que tem acontecido no consórcio Nordeste, né? Os estados da região Nordeste, todos unidos, e aí você de repente pode desenvolver ações conjuntas e essas ações acabam saindo mais barato do que se as ações fossem feitas isoladamente pelos municípios. Então esse é o caminho, esse é o futuro da gestão pública, é a união de forças, é a união de poderes, é a união de municípios. Olha, hoje pela manhã, a nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, conversou com o senador paraibano Veneziano Vital do Rego, do MDB, recém-eleito primeiro vice-presidente do Senado Federal. Para Veneziano, o Congresso precisa discutir o quanto antes o retorno do auxílio emergencial para ajudar as famílias que estão passando por necessidades durante a pandemia. Vamos ver. Olá, Cacá, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Primeiro Plano. Estamos aqui de volta de Brasília e aqui no Senado Federal, onde aconteceram as eleições para a escolha da nova mesa diretora nesse biênio. Quem está aqui ao meu lado é o novo primeiro vice-presidente do Senado, o senador Veneziano Vital do Rego. Senador, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. E qual a expectativa a partir de agora, assumindo esse cargo de primeiro vice-presidente da Casa? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Um abraço a Cacá e a todos os telespectadores. Eu estou muito feliz e não poderia ser diferente. Foi um gesto lisonjeiro daqueles que tiveram-me como opção para que pudéssemos, ao lado dos demais outros eleitos, compor a mesa diretora. E muito importante para o próprio estado da Paraíba, a condição de primeiro vice-presidente, que permitirá ainda mais fortalecer as articulações com vistas às demandas dos municípios paraibanos e do estado propriamente dito. E as expectativas
acredito eu, as melhores possíveis. Vamos ter agendas sensíveis, mas que necessariamente precisam ser enfrentadas através do bom debate, do diálogo, como é o caso da reforma tributária, como são também as questões inerentes a uma reforma administrativa, mas principalmente e primordialmente, Fernando, eu me permito dizer, até porque sei que você tem essa compreensão e os telespectadores também as têm, é a questão que envolve o retorno do auxílio emergencial. Nós somos sabedores que com a ausência nesse primeiro mês de janeiro, milhões e milhões de famílias passaram a ficar desassistidas. E ao ficarem desassistidas, passam a ingressar, a inserir-se nos níveis de pobreza e de extrema pobreza. Então, acredito que tanto o presidente Arthur Lira na Câmara dos Deputados como o presidente Rodrigo Pacheco no Senado Federal haverão de manter junto ao governo federal, junto à equipe econômica, a necessária disposição para que nós resolvamos ainda a partir do mês de fevereiro. Um outro tema que também deve entrar em destaque, o senhor bem citou no começo da sua fala, é a reforma tributária. Essa é uma pauta urgente e muito cobrada, tanto pela sociedade como pelos parlamentares. Qual a expectativa em torno dessa discussão e como é que o senhor vê o cenário tributário do país hoje? O cenário tributário, essa realidade, ela é conhecida há muitos anos, há décadas, e que nunca teve, senão arranjos, mudanças feitas em legislações, ou mesmo através de portarias, de decretos presidenciais, das equipes econômicas que se sucederam, mas nunca foi feito de uma maneira sistematizada. A oportunidade que nós temos, e não podemos mais postergar, o ano de 2020 ele foi complicado porque limitou esse debate de uma matéria que é significativamente sensível e as participações remotas não sugerem que nós avancemos, mas a gente precisa, definitivamente, nesses primeiros meses, nos deter sobre o relatório que foi produzido, tanto na Câmara como aqui no Senado, trazer não apenas o governo federal, a sociedade civil, governos estaduais e municipais, para, enfim, sistematizar uma reforma que possa trazer de volta uma realidade, que é a realidade de justiça tributária que não impera há muito tempo no país. Obrigado, Fernanda Martinelli. Obrigado ao senador veneziano Vital do Rego, conversando com exclusividade para os paraibanos através da TV Manaíra Band. Você viu aí o senador veneziano falando sobre a reforma tributária. Sobre esse assunto, o secretário estadual da Fazenda aqui da Paraíba, Marialvo Laureano, falou da importância da reforma tributária, principalmente para quem ganha menos. Vamos ver. Nível estadual, o principal é exatamente a criação desse imposto, pode ser imposto sobre bens e serviços ou então o IVA, imposto sobre valor agregado. O nome não importa, mas o conceito dele é exatamente esse, é juntar 5 tributos, 3 federais, IPI, COFINS e PIS, um estadual ICMS e um municipal que é o ISS. Tanto o ICMS como o ISS, o ICMS é o carro-chefe dos estados e o ISS é o carro-chefe dos municípios. Ela vem de uma forma bem interessante, ela vem, por exemplo, a questão da tributação, a tributação para ser no estado que está recebendo as mercadorias, o estado destinatário. Então, toda a tributação ser no destino, que hoje é dividida, na origem e no destino. Isso de forma, digamos assim, modulada, para também não haver prejuízo para aqueles estados que exportam, como São Paulo, Rio, Minas Gerais, esses estados maiores. Ela também tem uma questão de regressividade. Está previsto também aquelas pessoas que ganham menos receber o imposto de volta. Boa notícia aí, essa possibilidade de quem ganha menos receber de volta o imposto, né? O famoso, eu chamaria de cashback do imposto, né? Normalmente isso acontece quando você compra em alguma rede varejista, você compra e recebe parte do que você pagou de volta em crédito. De repente é uma boa aí, essa história de você receber de volta o imposto pago. Isso é muito interessante. Olha, já estão em Campina Grande 14 pacientes vindos de Manaus. Eles desembarcaram ontem à noite e foram levados para 2 hospitais da Rainha da Borborema.
Era por volta das 7h55 da noite desta quarta-feira, quando a aeronave da Força Aérea Brasileira, transportando os pacientes com Covid-19, vindo de Manaus, pousou no aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande. Ao mesmo tempo que também chegou ao aeroporto o comboio com 18 ambulâncias, dentre elas as do Serviço de Atendimento Móvel, SAMU, e as do Corpo de Bombeiros. Momento histórico, emocionante para todos os profissionais, para os pacientes que estavam chegando, inclusive alguns muito emocionados, agradecendo o gesto. E eu tenho dito que esse é um momento de empatia. Tenho certeza que se fosse Campina Grande que estivesse com o sistema colapsado, nós gostaríamos de encontrar cidades com portas abertas, com leitos disponíveis para receber os campinenses. Dos 15 pacientes que estavam previstos para chegar, apenas 14 deles conseguiram desembarcar na Rainha da Borborema. Um deles apresentou piora no quadro e precisou ficar no município de Belém, local de parada para a aeronave abastecer. Dos 14 pacientes, 7 foram encaminhados ao Hospital Pedro I e os outros 7 foram encaminhados ao Hospital Universitário Alcides Carneiro. Os pacientes viajaram sem acompanhantes e devem passar um período de pelo menos 7 dias na cidade. Hoje pela manhã eu conversei com o secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reu, e ele me disse o seguinte: são 14 pacientes, 8 estão no Hospital Pedro I e 6 estão no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Todos internados em leitos de enfermaria, nenhum desses pacientes estão em UTIs. Também perguntávamos ao secretário hoje pela manhã se, a exemplo daqui de João Pessoa, será oferecido algum tipo de estrutura para as famílias desses pacientes que de repente vierem à Paraíba, se dirigirem a Campina Grande para acompanhá-los. E está sendo pensado também alguma forma, algum local para poder abrigar esses parentes desses pacientes lá de Campina Grande, lá de Manaus, que foram a Campina Grande. Exemplo do que aconteceu aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, a Arquidiocese da Paraíba ofereceu para esses pacientes, para as famílias desses pacientes, um local de apoio, uma casa de apoio, para que eles acompanhassem de forma segura enquanto os parentes não deixavam o hospital. Com relação à questão de vacina, hoje a Secretaria de Saúde de Campina Grande, ainda continuando com Campina, hoje pela manhã a Secretaria de Saúde de Campina Grande começou já a imunizar os idosos acamados acima de 80 anos. Inicialmente pelos que já são atendidos e que já são cadastrados na rede de assistência de saúde da Prefeitura de Campina Grande. Quem não é assistido ainda, a Prefeitura deve liberar nas próximas horas um endereço, um site na internet, para que as famílias entrem, se cadastrem e agendem a vacinação desses idosos que estão acamados acima de 80 anos. E também, à medida que as doses forem chegando a Campina Grande, os pacientes com menos de 60 anos que também estão acamados, eles também vão sendo imunizados, desde que estejam sendo agendados ou cadastrados nessa plataforma que a Prefeitura de Campina Grande deve liberar nas próximas horas. Hora de atualizar os números da pandemia. A Paraíba confirmou ontem 1.054 novos casos de Covid-19 e 14 mortes, sendo 6 nas últimas 24 horas. Até agora, 194.519 pessoas contraíram a doença, 149.248 se recuperaram e 4.096 pessoas, lamentavelmente, perderam a batalha contra o coronavírus. A ocupação total de leitos de UTI, adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 49%. Na região metropolitana de João Pessoa, 48%, leitos de UTI adulto, Campina Grande, 62% e no Sertão, 58%. 1h34, intervalo rapidinho, a gente volta já já. Os preços da cesta básica em João Pessoa apresentaram grande variação, de acordo com uma pesquisa recente do Procon. A vilã da vez foi a banana e os aumentos são refletidos na hora das compras, seja no supermercado, seja na feira livre. Acompanhe. Início de mês é quase a mesma coisa. Chega no mercado... Não se consegue comprar nada. Tem que sair pichinchando, procurando onde é mais barato. Você veja que numa banca só de ovos tem vários preços, ó. Então a gente tem que sair pichinchando para poder comprar alguma coisa.
Dona Samara está certa, tem que pesquisar bastante. Isso porque uma pesquisa recente do Procon estadual revelou que os itens da cesta básica sofreram aumento nos preços. O item mais afetado foi a banana, mais de 200%. E até os vendedores têm reclamado dos preços. Quanto era o preço da banana antes que o senhor comprava? Comprava R$100 o milheiro, 1.000 bananas por 100, agora põe a 130. Quer dizer, esse preço tem que repassar também para o cliente? Porque eu vendi aqui a 2, agora estou vendendo a 3, a menor 2 por 5. Reclama, mas não tem como, né? Não é por causa de nós reclamamos para os outros. Além da banana, outros itens da cesta básica também sofreram aumento. O açúcar, por exemplo, aumentou 27%. O óleo, 37%. Tem que comprar, porque o cara não vai ficar com fome. Mas eu digo todo dia, comer quem ganha um salário mínimo hoje se chama bife do oião, que é ovo. Porque outra coisa não pode comprar. O bom e velho bife do oião, o bom e velho ovo frito. Enquanto isso, como diria o professor Raimundo, o salário, ó. E esse fenômeno da alta de preços não é exclusividade aqui na Paraíba, não. Em São Paulo, o consumidor também está sentindo no bolso o peso do aumento dos preços nas feiras livres. Marcele Setúbal. Para quem frequenta as feiras livres em São Paulo, pechinchar faz parte da compra. É que a gente pode pegar tudo fresquinho. Eu gosto de vir na feira toda semana. Mas e os preços? Então, de matar. A gente chora um pouquinho aqui, chora um pouquinho ali e vamos levando. O aumento dos preços fez os clientes pensarem 2 vezes antes de gastar. A gente compra menos agora, né? Não tem outro jeito e vai trocando as coisas. Se a uva está muito cara, eu compro outra mais barato, tipo caqui. Aqui na banca das frutas, o maior aumento foi o da laranja. Antes, uma dúzia era vendida por cerca de R$4, mas agora as mesmas 12 laranjas são vendidas a R$7. E aí sobra para o bolso dos consumidores. Aumentou bastante para nós, aí tem que repassar o preço, né? Aí fica um pouco difícil para os dois lados, né? Já na banca das verduras, o preço do brócolis chama atenção. R$10 o maço. Tem o período da entre-safra, né, no caso da verdura. E aí, somado a isso, tem a pandemia, né? Sim, muito complicado mais ainda, né? A dona Valdite ainda estava no meio da pesquisa de preços, mas pelo menos um item ela levou para casa. Esse milhozinho aqui. E a senhora vai fazer o que com esse milho gostoso? Fazer um curau. Aí, portanto, 1h39. É ponto final no primeiro plano desta quinta-feira. Fique agora com muito mais com Gerardo Rabelo. Amanhã, 1h10, eu estou de volta aqui na tela da Band TV Manaíra. Um forte abraço para você e até amanhã.